Fala pessoal, voltamos agora com o momento da palavra de hoje e como eu havia falado no início do programa, nós vamos falar hoje o porquê muitos dos sonhos que nós temos não são realizados. Você sabe por que muitos sonhos que você tem não se realizam? Porque você tem que entender 3 coisas básicas para que um sonho seja realizado. Você deve estar dizendo, pastor, quer dizer que até para eu realizar um sonho tem coisas que eu tenho que aprender? Sim. Até para você realizar um sonho tem coisas que você precisa aprender. E eu meditava na palavra do Senhor, Deus, por que, Senhor? Que eu vou falar sobre isso hoje. Deus já me incomodava muito durante o decorrer da semana sobre isso. E o Senhor falava ao meu coração, olha, tu precisa falar sobre isso porque tem muita gente deixando os sonhos morrer. Porque não estão entendendo como é que um sonho se realiza. E para isso, nós vamos pegar a história de um dos maiores sonhadores que teve na Bíblia. E que Deus honrou e que abençoou, que foi José. E para isso, você vai abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 37 em diante. Eu estarei resumindo aqui a história de José e você vai me acompanhando através da palavra. A Bíblia nos relata que José, ele era um jovem. Ele era o mais novo de seus irmãos. E a Bíblia nos diz que este jovem, ele era muito querido por seu pai. E ele era tão querido que causava raiva aos seus irmãos, porque os seus irmãos tinham inveja de José. De tanto que os pais de José gostavam dele. A Bíblia relata que o seu pai Jacó gostava tanto dele, que fez uma manta, uma túnica para José. E isso causou uma revolta muito grande em seus irmãos. E o interessante é que certo dia, este garoto, José, ele teve um sonho. A Bíblia relata que ele chama seus irmãos e disse, olha, eu tive um sonho. E seus irmãos dizem, qual foi o sonho que tu teve, José? Ele disse, olha, eu sonhei que o meu feixe ficava de pé. E o feixe de vocês se prostravam diante do meu. Os irmãos de José enfurecidos disseram, quer dizer então que nós iremos nos prostrar diante de você? Passado certo dia, José teve outro sonho. E aí José foi correndo contar para seu pai e para seus irmãos. E disse, olha, eu tive um sonho em que as estrelas, o sol e a lua se prostravam diante de mim. E seu pai olhou e disse, quer dizer que eu, tua mãe e teus irmãos iremos nos prostrar diante de ti? E a Bíblia relata que aquilo causou uma revolta muito grande nos irmãos de José. Primeira coisa, você quer que um sonho seja realizado na sua vida? Quero, pastor. Só conte este sonho às pessoas que vão lhe ajudar a chegar lá. Entenda isso, só conte os seus sonhos às pessoas que vão te ajudar a chegar lá. As pessoas que vão ajudar que o propósito do Senhor venha ser cumprido em sua vida. E eu vou te explicar por quê. A Bíblia relata que certo dia José foi ver seus irmãos no campo. E quando José vinha caminhando, seus irmãos olharam de longe e disseram, olha, lá vem um sonhador. Lá vem aquele rapazinho lá que tem sonhos, que acha que vai ser alguma coisa. Toda vez que eu leio essa palavra, Deus toca muito forte no meu coração, porque quantas e quantas vezes as pessoas não olham para você e dizem, olha, lá vem um sonhador, lá vem a sonhadora. Quantas vezes as pessoas olham para você e dizem, você não vai conseguir nada. Você não vai chegar a lugar nenhum. Não dizem isso? Se não disseram, vão dizer. Mas aí, deixa eu falar algo para ti nesta tarde. A Bíblia nos relata que a última palavra sobre a minha e sobre a tua vida não vem dos homens, mas vem do Senhor. Deus diz, olha, a última palavra sobre a tua vida, quem dá sou eu. E aqueles irmãos de José olhavam e diziam, lá vem um sonhador. Olha, lá vem aquele que acha que vai governar sobre nós. E a Bíblia relata que quando José chegou perto dos seus irmãos, eles planejaram ali acabar com a vida de José. Prenderam José. E a Bíblia relata que um de seus irmãos disse, olha, vamos fazer o seguinte. Estava passando um mercador e ele disse, olha, vamos vender José. E depois dizemos ao nosso pai que José morreu. Porque se nós fizermos isso, nós não iremos estar com o sangue dele nas nossas mãos.
E a Bíblia relata que assim o fizeram. Venderam José. E eu queria que você parasse um momento agora e prestasse atenção nessa trajetória deste jovem. A Bíblia relata que José estava muito bem com sua família. Porque a família de José era uma família que tinha posses. José, ele era o mais novo, ele era o mais querido. E ele teve um sonho. Ele teve um sonho que ele estaria em um lugar de honra. Ele teve um sonho que ele estaria num patamar mais alto do que os demais. Ele teve um sonho que ele iria governar. Mas a Bíblia relata que este jovem foi vendido como escravo. E o que é interessante é que José foi vendido para esses mercadores que o levaram para o Egito. Quando chegaram no Egito, José foi entregue a um homem chamado Potifar. E a Bíblia relata que quando José começou a trabalhar para este homem, ele viu algo diferente em José. Ele olhou para José e disse: peraí, esse cara é diferente. Porque tudo que ele faz prospera. Tudo que ele faz é abençoado. Deixa eu dizer algo para ti nessa tarde. Você pode estar passando pelas lutas, pelas provas mais difíceis que forem em tua vida. Mas quando Deus está contigo, tudo que tu toca vai prosperar. Tudo que tu toca vai resplandecer. Por quê? Porque Deus é que está contigo. E onde Deus habita, há mudança no exterior. Quando Deus habita no teu interior, o exterior sofre uma mudança. E as pessoas conseguem ver que Deus está agindo a teu respeito. E assim não foi diferente com José. Potifar olhava e dizia: este rapaz, ele é diferente, porque tudo que ele faz é abençoado. E aí Potifar coloca José como administrador de tudo que ele tinha. E o que é interessante é que Potifar diz: olha José, tu pode tocar em tudo, só quem está acima de ti aqui sou eu. E a única coisa que você não pode chegar perto é de minha esposa, mas o restante. E a Bíblia relata que certo dia, a mulher de Potifar, ela olha para aquele jovem e tenta seduzi-lo. Mas José se afasta. E ela olha para José e diz: ei, por que tu está se afastando? Ninguém nos vê. Mas José responde a ela: não, peraí. Tem um que me vê. O Senhor, ele me vê. O Senhor vê todos os meus passos, tudo que eu estou fazendo. José reconhecia a presença de Deus. José reconhecia a importância de obedecer ao Senhor. Só que a Bíblia nos relata que esta mulher, ela acusa José de a ter atacado. E José é jogado em uma prisão. Segunda coisa, você quer realizar os seus sonhos, seja perseverante. A Bíblia relata que esta mulher acusou José. José foi jogado injustamente em uma prisão. Mas José perseverou. Pastor, não entendi. José continuou servindo a Deus mesmo diante das dificuldades. E eu queria que você parasse um momento e refletisse a trajetória de José. José, ele era um jovem que tinha tudo. A família de José estava bem estruturada, bem sucedida. Ele era querido em sua casa. E aí, devido à inveja de seus irmãos, ele é vendido como escravo. Só que quando ele chega como escravo, ele acaba governando os escravos, porque ele se destacava dentre eles. Mas aí ele é acusado por algo que não fez. E é jogado em uma prisão. E aí quando ele chega nessa prisão, a Bíblia relata que José se destacava dentre os demais presos. José, ele se destacava dentre os demais presos, que chegou o momento que o carcereiro disse: olha, tu vai me ajudar na administração da prisão. José, ele se destacou tanto que ele passou a ajudar a administração da prisão. E o que é interessante é que nesta prisão haviam 2 prisioneiros com José. E ambos tiveram sonhos. E José interpretou ambos os sonhos. José disse: tu irá morrer.
O outro José disse, tu vai voltar a trabalhar com o rei. E para esse que ia voltar a trabalhar com o rei, José disse, olha, lembra-te de mim quando tu estiveres lá. E a Bíblia relata que este homem voltou a trabalhar com o rei. Mas passou-se mais de 2 anos para que ele pudesse se lembrar de José. E ele só se lembrou de José porque o rei teve um sonho e ninguém conseguia interpretar o sonho que o rei teve. Mas José sabia, porque José estava sendo usado por Deus. E a Bíblia relata que este homem disse, olha, eu conheço um rei que pode interpretar teu sonho. Ele interpretou o meu, disse que eu estaria aqui hoje. E o rei disse, quem é? Ele disse, o nome dele é José. E a Bíblia relata que o rei disse, manda chamar José. Deixa eu te falar algo nessa tarde. Tu sabe por que muitos dos teus sonhos ainda não se realizaram na tua vida? Porque você tem que entender que o tempo não é o teu, mas é o de Deus. Você sabe por que Deus realiza os sonhos mais rápidos para uns e demora um pouco mais para outros? Porque Deus, ele trabalha de forma capacitativa. Pastor, eu não entendi. Deus vai te capacitando para te colocar no lugar que ele tem preparado para a tua vida. Tem pessoas que já estão capacitadas, por isso que o sonho se realiza mais rápido. Outras que ainda precisam se capacitar. E eu vou te mostrar isso na palavra. A Bíblia relata que José vai interpretar o sonho do rei. E aí José olha para o rei e diz, olha rei, tu terás 7 anos de vaca magra no teu reino, mas também vai ter 7 anos de fartura. Então tu tem que aproveitar esses 7 anos de fartura e guardar alimentos para quando a seca vier, o teu reino está abastecido. Coloca alguém, rei, que possa fazer este trabalho. E adivinha quem foi que o rei colocou para administrar tudo? José. A Bíblia relata que o rei diz, olha, pois vai ser tu mesmo, homem, que vai administrar tudo isso. Olha, tu vai ser o governante do Egito. Só quem estará acima de ti sou eu. Eu quero que você pare e entenda uma coisa neste momento. José, ele administrou os escravos. Depois, José passou a administrar a prisão, até se transformar, até se tornar um governador. Entenda uma coisa, antes de Deus te colocar no ponto mais alto que Ele tem preparado para ti, Ele vai te fazendo subir degrau por degrau, te capacitando aos poucos, para que quando você chegue no local que Ele tem preparado para você, você consiga se manter. Porque uma coisa é você chegar na bênção, outra coisa é você se manter com a bênção. Tem muita gente que se esforça e chega na bênção, mas não consegue se manter na bênção. Só que nessa tarde, você vai aprender a se manter na bênção. Primeira coisa, nós já conversamos aqui. Você quer ter seus sonhos realizados? Não conte ele para pessoas que não vão te ajudar a chegar lá. Segunda coisa, quer que teu sonho seja realizado? Quero, pastor. Persevere. Não pare no meio do caminho, não desista. Tem pessoas que no primeiro obstáculo, na primeira adversidade, na primeira luta, dizem, eu não vou continuar. E Deus está dizendo, filho, continua porque eu sou contigo. Ah, mas pastor, está tão pesado o meu fardo, está tão difícil. Deus diz para ti, vem a mim todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Está difícil, tá? Pois recorre aos pés do Senhor, porque Ele diz, o meu fardo é leve e meu jugo é suave. E eu não sei se você reparou, eu não disse o que os irmãos de José falaram para seu pai. A Bíblia relata que quando eles venderam José, eles disseram para o pai de José que José havia morrido. Tinha sido atacado pelo animal. E o que é interessante é que Jacó lamentou profundamente a morte de José, por muito e muito tempo. Só que olha como são as coisas. Eu disse para você que os sonhos na sua vida que Deus colocou não se realizarão no teu tempo, mas no tempo de Deus.
Você lembra do sonho que José teve? José teve um sonho em que os seus irmãos se prostravam diante dele. Esse foi o primeiro sonho. Ele disse, olha, os seus feixes se prostram diante do meu, não foi isso? A Bíblia relata que começou a ter seca na terra onde José vivia. No caso, na terra onde os pais de José ainda moravam. E aí os pais de José disseram, olha, vão lá no Egito, que lá no Egito tem comida. Vão lá no Egito e compram um pouco de comida pra gente, porque a gente está precisando. E os irmãos de José foram. Você lembra do primeiro sonho, né? Sabe o que aconteceu? A Bíblia relata que José estava num canto mais elevado. E os seus irmãos chegaram, se prostraram diante dele e não o reconheceram. Mas se prostraram diante do governador do Egito. E a Bíblia relata que quando José olhou aquilo, José reconheceu que eram seus irmãos. O primeiro sonho já havia se cumprido, que os irmãos iriam se prostrar diante dele. Mas havia um segundo sonho, em que todos, até os pais, também iriam se prostrar. E a Bíblia relata que José disse, ei, cadê os seus pais? Quando eles disseram, José disse, vão lá buscar eles. E a Bíblia relata que veio a família todinha de José. E se prostraram diante de José. O que eu quero dizer para você nessa tarde, os sonhos que Deus tem para ti, eles vão se cumprir. Os planos que Deus tem para a tua vida vai se realizar. Eu disse a você que 3 coisas nós temos que entender para ter nossos sonhos realizados. A primeira, não conte seus sonhos para quem não vai te ajudar a chegar lá. A segunda, persevere. Sabe qual é a terceira? Tenha fé. Ter fé é acreditar no que você está pedindo, sem duvidar. Quantas vezes nós temos, pastor, tenho fé, e pedimos algo a Deus, mas no momento que nós estamos pedindo, nós já pedimos duvidando. E a Bíblia relata lá no livro de Tiago que, quando nós pedimos algo a Deus, peça com fé sem duvidar. Por quê? Porque quem pede duvidando, é como se jogasse palavras ao vento. Então, os seus sonhos, você vai dizer, Senhor, meus sonhos são esse. E você vai pedir a Deus com fé, sem duvidar, acreditando, porque aquele que é o alfa e o ômega, o início e fim de todas as coisas. Ele diz para ti que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se ele te prometeu, ele vai cumprir em tua vida. Então eu preciso que você guarde isso no seu coração hoje. Você quer ter sonhos realizados? Tenha fé. Persevere. E só compartilhe ele com as pessoas que vão te ajudar a chegar lá. E se eu pudesse trazer um quarto ponto, seria: descansa no Senhor. Por que é que você fica tão preocupado? Deus não disse que está contigo? A Bíblia relata no livro de Isaías, capítulo 49, aqueles que esperam no Senhor, estes não ficarão decepcionados. Ei, Deus não vai te decepcionar. Deus diz, olha, confia em mim, descansa, que o mais eu farei em sua vida. Amém? Que você guarde essa palavra no seu coração hoje. E que você passe a entender que tudo que você tem sonhado, que você tem pedido a Deus, Ele está escutando do trono dele e está trabalhando em teu favor.